Olá pessoal, bom dia, tudo bem? 7h33, estamos começando o programa Empregabilidade Blindada. Hoje a gente vai falar de saúde com meu amigo e parceiro aqui do programa Tércio Vitor. Espero que vocês gostem. A gente vai falar sobre empregabilidade em forma. Além da gente cuidar da carreira, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Aliás, a gente precisa cuidar da saúde antes da carreira, né? Eu já tô aqui com o meu café e vocês? Vou esperar o Tércio entrar daqui a pouquinho, né? Estamos aqui ao vivo. Ai, que bacana, o pessoal já tá entrando. Então, vou pedir pra vocês darem um alôzinho aqui pra gente. Tô acenando pra vocês. Se vocês estão gostando do programa, a gente tá na terceira semana do Empregabilidade Blindada. E a gente tá agora em novo horário, né? Novo dia, começando a semana com vocês. Segunda-feira, tomando um café, né? Enfim, a gente mudou, a gente fez essa alteração no programa exatamente pra gente começar a semana com você, tá? Por quê? Porque, poxa, na segunda-feira é quando a gente realmente começa um novo ciclo. Toda segunda-feira parece que é uma oportunidade nova, né, da gente fazer a semana diferente. Então a gente tá cheio de energia, a gente descansou no final de semana, quer dizer, a gente acredita, né, a gente pressupõe que vocês tenham descansado no final de semana, né. Ó, o Tércio já entrou aqui. Tércio, eu tô falando de você, tô te apresentando aqui. Enfim, no final de semana, então, a gente tem aí uma ideia, né, de que as pessoas descansam um pouquinho, desaceleram, e aí segunda-feira a gente começa a todo vapor. E esse é o nosso objetivo, o meu objetivo com vocês do Empregabilidade Blindada. A gente começar a semana em alta frequência, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa alteração de horário. Estamos sempre, né? Estaremos e estamos sempre com você aqui, 7h30 da manhã, toda segunda-feira, tomando um café. A Rosângela tá aqui, o Charles também tá aqui, muito legal. Então agora eu vou chamar o Tércio pra gente começar o programa de hoje, né? Eu acabei de convidá-lo aqui, ele deve estar entrando. Aê! Oi, Tércio! Bom dia. Bom dia. Hoje eu fiz o Tércio cair da cama. Não, tranquilo. Mais ou menos esse horário mesmo. A gente Acorda. já tá, já tá acordado. Ah, mas bom, acordar cedo é muito bom, né? Eu gosto bastante. Acho que o dia rende. É. Você fez me lembrar uma coisa. Eu todos os dias eu fazia um treinamento com uma equipe de vendas no Tatuapé e eu iniciava os treinamentos 7 horas da manhã. Nossa, Então eu tinha que estar às 7 horas da manhã no Tatuapé para iniciar um treinamento. então imagina que horas você não acordava para se Sim, arrumar e 7 horas está lá, né? Na sala lá, com eles. presencial. Eu até brinco, né, que a minha voz tá diferente. Eu sei que ela tá, né? Eu vi as gravações aí na segunda-feira passada. Eu falei, gente, desculpa a minha cara de sono e a minha voz, mas ela vai mudar um pouquinho de, tipo, fazer live de tarde, ou na hora do almoço ou à noite, para 7h30 da É, manhã. muda mesmo. Mas, É bom a corda, né? Já não, fica, já fica assim. E hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia da gente mudar a nossa frequência para um novo ciclo que começa, né? Então, com certeza. para quem tá pensando em carreira ou em saúde, foi o que eu falei, acabei de falar, né? Que hoje a gente vai falar sobre empregabilidade em forma. E antes da carreira, a saúde tem que estar em primeiro lugar, porque é ela Com que faz, certeza. ela é nossa fonte vital, né? Certeza. Você sabe, se você me permite, eu tive acesso a um estudo que ele foi feito por uma empresa de inteligência de mercado, que ela é líder mundial nesse segmento de inteligência de mercado. E ela fez um estudo apontando 7 motivadores de comportamento humano para os próximos 10 anos. Hum, E o primeiro desses 7 que é apontado no estudo
o cuidado, a questão do bem-estar. Que legal. E, e o bem-estar ele passa necessariamente pelo cuidado com a saúde, né? Exercício físico, saúde física e E mental. mental. Então, esse é um dado importante porque esses motivadores, eles são motivadores de comportamento de consumo para os próximos 10 anos, é uma tendência. Então, as empresas todas estão antenadas nessa questão, né? E o primeiro, entre os sete apontado, o primeiro é o bem-estar. E a gente sabe que é tendência, né? E a É, gente, porque a gente quer trabalhar mais feliz. Para trabalhar mais feliz, a gente precisa estar conectado com o nosso físico e com o nosso mental. É com que, certeza. assim, se a gente pensar no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós, aí realmente veio uma onda workaholic, né? Trabalhar, Uhum. trabalhar, trabalhar e uma preocupação menor com a saúde. Acho que até por isso que no tempo dos nossos avós, claro que tinha também em consideração o avanço da medicina, mas hoje a gente, nossa, o que a gente faz de check-up, né, Tércio? E você começa a fazer Uhum. check-up muito novo, enfim, mudou muito. Que bom que mudou esse conceito, essa É, mentalidade, né, sobre sim. saúde física e mental. E a gente tá vivendo essa vibe. Mas pra gente começar com chave de ouro, tem gente aqui conversando com a gente já. Olha que legal. Que Olha, o Charles bacana. falou assim pra você: meu auge de lembrança, eu acordava 4 horas para surfar. E às 7h30 da manhã estava no trabalho. Boas lembranças, olha que delícia! Que bom, né? Já fez ele recordar aí também. Nossa, Resgatar, resgatar uma emoção positiva. nossa, olha nossa, que legal surfar 4h30 da manhã. Olha, Charles, que Bom, beleza! A Silvana tá aqui com a gente também, mandando like. Gente, por favor, vocês que estão aqui, podem mandar coração pra gente. Eu e o Tércio, a gente vai adorar os corações, né, Tércio? opa! Nossa, olha Ô, quanto coração, é só pedir que sobe, assim, na página fala, toda. avisa eles que o coração libera a ocitocina, que é o neurotransmissor das relações saudáveis, do afeto e do carinho. Olha, legal. A Rosângela tá aqui, viu? A Rosângela virou sua fã. É, ela tá em todas. Obrigado, viu, Rosângela, pelo carinho e apoio, colaboração, Ai, que participação. beleza. Participação, é. Tá todo mundo aqui, que legal. A Tati também. Tati Vitor, né? Vamos mandar um beijo pra Tati. Tô com saudade da Tati. E eu falei para ela ficar dormindo, mas não tem jeito. Ela deve ter acordado. Ah, ela já acordou e tá lá no celular acompanhando a live. Olha que legal. E vocês que estão assistindo a live, me conte, né? Não, vocês estão nos ouvindo ou nos assistindo? Da cama, do transporte público, do carro? Aonde vocês estão? Indo para o trabalho, trabalhando em casa, porque a gente vai falar sobre isso. Mas antes, então, Tércio, apesar de você ser parceiraço do check-up de carreira, do Empregabilidade Blindada, quero que você novamente se apresente, né? Você é estudioso do comportamento humano, desenvolvimento humano. Conta como que você, assim, como que foi sua jornada, né? E como você chegou até aqui e por que que a gente vai falar de empregabilidade em forma. Bacana. Bom, eu costumo dizer que o Brasil ele tem dois momentos, né? Um primeiro momento é antes de 1900, do início dos anos 90. E o segundo momento do Brasil, ele é após os anos 90, né? Se quem tem aproximadamente 40 anos vai perceber o que eu digo. Eu percebo que o Brasil dos últimos 30 anos teve as mudanças mais significativas, né? Em todas as áreas do saber e do viver humano. E eu tive a felicidade de começar essa minha jornada como treinador comportamental, como estudioso do comportamento humano, justamente aí, porque eu tinha acabado de fazer uma formação em ciências econômicas e um pouquinho mais na frente eu fiz uma pós em gestão de marketing. E eu tinha as opções de trabalhar com produtos, processos ou pessoas. Eu escolhi pessoas porque eu percebi que era mais desafiador e é de fato mais desafiador, né? Embora eu lecione aí
nas disciplinas de marketing e preste consultoria também nessa área, mas o meu foco, aquilo que me move mesmo são pessoas. E eu percebi lá atrás, já no início, que para eu poder trabalhar com pessoas, eu precisava me apropriar de alguns outros conhecimentos e desenvolver novas habilidades. Então, eu me apropriei de alguns conhecimentos, todos eles ligados às ciências que estudam a mente humana. Porque não dá para a gente falar de comportamento sem mexer na caixa preta, né? Sim. Que é a mente humana. Então, eu me apropriei da psicologia multifocal, a psicologia positiva, a neurociência, a programação neurolinguística e a psicanálise junto com as ciências econômicas e o marketing, eu trago todas as técnicas dessas ciências para a metodologia do coaching para ajudar as pessoas a performarem na vida pessoal e profissional. Entendi. Muito bom. Aliado a isso, tem a questão da prática da atividade física, né, e desportiva, que isso faz parte da minha história de vida, Da sua essência, né, da Tércio? minha essência. Eu pratico atividade física há 50 anos ininterruptamente, né? E atualmente eu voltei a uns treinos mais intensos. No período da pandemia a gente deu uma desacelerada, mas eu já estou voltando ao ritmo normal. Já fui maratonista, capoeirista, boxeador, Muay Thai e jogador de futebol e por aí vai, né? E atualmente eu treino ainda boxe todos os dias, 5 ou 6 vezes por 6 dias por semana, boxe e corrida, treino de corrida, né? Então a atividade física, ela sempre esteve me acompanhando nessa minha jornada toda. E é o que me trouxe até aqui e falo com o maior prazer, com a maior satisfação, porque a atividade física, ela tem um valor para mim tão igual quanto a atividade psicológica, a atividade espiritual, é o que me move, é o que me faz caminhar, com saúde, com disposição. Opa, Você falou aí da expectativa de vida do brasileiro que melhorou, então automaticamente nós brasileiros vamos viver mais. Esse é um ponto pacífico. Agora, a sabedoria e o equilíbrio está em viver mais com mais qualidade de vida. sim. E aí, só que aí depende de você, né? Porque a gente que precisa fazer as escolhas, né? Precisamos fazer as escolhas. E uma das escolhas é a qualidade de vida. Se optou pela Sim. qualidade de vida, a gente tem que pensar com a nossa caixa preta, como você mesmo falou, Aham. e escolher um esporte que gosta, uma atividade física, enfim, e aí mudar realmente esse cenário, né? E aí, antes de já puxar uma pergunta para você, o Charles está aqui e compartilhou assim: na pandemia, sem academia, eu tento caminhar mais. Já fui à praia 2 vezes caminhando, dá uns 14 quilômetros. A sensação de vitória é única. Olha que legal, né? Bacana. Deixa eu dar um recadinho para ele, por favor, para interagir um pouco. Claro. É Charles, né, o nome dele? Charles Diego. Charles, parabéns primeiro pela iniciativa. E eu costumo dizer assim, ó, a ação nos cura, a inércia mata. Qualquer ação que você fizer, uma puxa a outra. Não importa que é uma caminhadinha, se é de 5 quilômetros, de 10, de 14, não importa. O importante é se movimentar, se mexer. Uma ação puxa a outra, e a ação nos cura, a inércia mata. Legal, bacana. E então, assim, falando da inércia, que a inércia mata, quero que você me conte, então, como você criou um método, como eu criei o empregabilidade blindada para a carreira, mas você criou o seu método para afastar a preguiça e a gente manter aí nossa saúde em forma e também trabalhar a caixa preta. Me conta tudo. Legal. Bom, esse método, eu criei um método que eu chamo de MFC, né? Uhum. E
MFC, ele está ligado às questões da atividade física, ele ajuda as pessoas a perder peso, emagrecer e ganhar massa muscular também. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, e também tem dados, tem estudos do Ministério da Saúde que apontam que mais da metade da população brasileira tem sobrepeso, né? E 20% dos nossos jovens estão obesos. E mais ou menos há 12 anos atrás, em meados de 2008, final de 2007 para 2008, eu estava ativamente participando de competições de corrida. E naquela época eu recebia muitos convites de academias para treinar nas academias, visitar e etc, né? E eu rodei muitas academias, redes de academias, sobretudo de São Paulo, treinando. E uma pergunta muito me intrigava, né? Não queria calar. Por que que as pessoas se matriculam em academias, fazem planos anuais, pagam antecipadamente, mas não passam da Dos três terceira, quarta meses. semana. Não passam da terceira, quarta semana de treinos. E às vezes as pessoas também passavam por vários nutricionistas e tinham variados programas de reeducação alimentar, mas não conseguia seguir adiante um plano de reeducação alimentar. Então isso tudo me incomodou e como um observador e pesquisador do comportamento humano, eu ficava atento a essas questões e me aproximava das pessoas, conversava para tentar observar e identificar a dor dela. Sim. E o que acontece? Eu visitei, conversei com gestores de rede de academias, profissionais de marketing, para tentar minimizar esse impacto, resolver essa questão, mas eu não vi da parte deles muito interesse. Então eu parti para ir direto nas pessoas mesmo que sofrem essa dor. E eu usei uma ferramenta que a gente, isso está na literatura do marketing, da economia, uma ferramenta que a gente estuda as 4 variáveis básicas de comportamento humano, para identificar a dor dessa pessoa que quer emagrecer, quer ter uma Não vida de consegue. Ter atividade uma vida física saudável. e não consegue. Então eu vou dizer para você bem rapidamente, desculpe se eu for muito didático, porque isso é Não, mania de mas, professor, né? mas é legal falar esses 4 índices, né? Então eu vou te falar de 4 variáveis básicas de comportamento de consumo que todos nós temos, tá? São elas: desejo, necessidade, expectativa e problema. Essas 4 variáveis todos nós temos e elas se manifestam no momento de decisão de compra. Às vezes há preponderância entre elas, né? E é aí que eu quero chegar. Então vamos pegar uma pesquisa que eu tenho sobre a mulher brasileira. Aproximadamente 45 milhões de mulheres no Brasil querem emagrecer. Então elas têm o desejo, primeira variável, de emagrecer. Elas sabem que para emagrecer com saúde e qualidade de vida e de uma forma consistente e saudável, ela necessita de atividade física e reeducação alimentar. Então, segunda variável, necessidade. Até aí tudo bem. Com isso, ela cria uma expectativa. Terceira necessidade, terceira variável, ela cria uma expectativa de ficar com o corpo que ela sempre quis, ou seja, visivelmente aceitável para ela e funcionalmente saudável, Sim. né? Mas ela tem um problema, a quarta variável. Então, nas 4 variáveis, a preponderância está no problema. É onde reside a dor dela. Ela tem um problema. As 3 outras variáveis está tudo bem. Ela tem o desejo, ela sabe da necessidade, ela tem expectativa, mas tem um problema. Esse problema é que ela sente muita indisposição e preguiça, tanto para treinar quanto para fazer dieta. Então aí que reside a dor dela. Então foi identificada essa dor. Aí eu criei esse método, porque apesar de ter bons profissionais como educadores físicos, boas academias com boas infraestruturas, apesar de ter bons nutricionistas, e eu conheço a infinidade deles, porque eu vivo nesse meio,
mas nesse processo ainda há um gap, há uma lacuna que nenhum nem outro consegue resolver. E o método MFC, ele supre essa lacuna, ele entra nesse processo suprindo essa lacuna, complementando o trabalho tanto do educador físico quanto da nutricionista e resolvendo a dor, curando a dor dessa pessoa que quer muito, que sabe o que precisa ser feito, que tem expectativa, mas tem um problema grave também, que o processo do jeito que ele está não consegue resolver. E foi daí que nós criamos esse método, MFC. Ele ataca as questões subjetivas, ele cuida dessas interferências internas, minimizando essas interferências e desbloqueando os potenciais para que elas possam performar na questão dos treinos e na questão da dieta. Trabalha a nossa caixa preta. Já que você usou esse termo hoje, muito legal, mas é verdade, né? Trabalha as crenças e bloqueios Sim. que realmente não deixam a gente seguir em frente e mudar. E eu acho que o mais importante, né? Porque qualquer trabalho com método que use o coaching ou outras metodologias complementares, você precisa realmente passar pela metodologia e depois mudar o comportamento e mudar o mindset, seguir aquilo como um lema de vida, né? Sim. E olha que interessante. Esse método ele é estruturado em 3 pilares: disciplina, foco e ritmo. Mas não é não é um jargão que a gente ouve muito falar por aí. Você precisa ser disciplinado, precisa ter foco. Não é isso. É um trabalho usando todas as técnicas e as ferramentas dessas ciências que eu citei anteriormente para trabalhar a personalidade disciplinada desta pessoa para o treino e para a dieta. Porque você falar em disciplina para a pessoa é um assunto muito delicado. Às vezes a pessoa ela é multitarefa. Ela já não tem, ela sente preguiça de treinar porque ela é exaurida durante o dia. Ela trabalha muito, ela cuida de carreira, cuida de filhos, cuida de família, cuida de tanta coisa que chega no final do dia está exaurido, exaurida. E ainda precisa cuidar do corpo e da saúde, que é o treinar e fazer dieta. Então, o que é trabalhado na pessoa é uma personalidade disciplinada para os treinos e para a dieta. O foco é fazer essa conexão corpo e mente de tal forma que ela ganhe uma consciência corporal nos treinos. A gente sabe que há um pressuposto no coach que diz o seguinte: tudo que você foca expande. Então, nós ensinamos com técnicas científicas e ferramentas científicas como fazer essa conexão corpo e mente para que você foque nos treinos e alcance seu resultado no curto prazo. E o pulo do gato é o ritmo, né? A gente aponta, de acordo com a fisiatria e a psicologia, qual o período de tempo que você precisa ter regularidade para alcançar ritmo. E depois que você alcança o ritmo, é pouquíssimo provável que você volte e retroceda. Então aí você deslancha. Agora, o que é mais interessante nesses 3 pilares que eu falei bem rapidamente? A gente aplica ele para a questão dos treinos e da dieta, mas você pode levar isso para a tua vida. E aí se aplica na empregabilidade. Você pode usar os mesmos princípios, as mesmas técnicas e ferramentas da disciplina, do foco e do ritmo para a tua empregabilidade, para o teu desenvolvimento de carreira, para a tua consolidação de carreira. E a gente fala desde o início, a gente fala da empregabilidade no sentido de uma recolocação, de uma posição no mercado, de um desenvolvimento de carreira e uma transição de carreira e consolidação de carreira também. Então isso é muito importante. E haja vista essas pesquisas e esses estudos que eu citei anteriormente, se você me permite, eu vou citar mais um da Febraban, que foi feito agora em julho. A Febraban fez uma pesquisa por amostragem para identificar quais são os desejos e o que as famílias pretendem fazer pós-pandemia. E o que aparece em primeiro lugar é o cuidado com a saúde.
70% dos indicadores apontam um cuidado com a saúde. E esse cuidado com a saúde passa necessariamente por atividade física e mental. Olha que interessante. Mas e Então, precisa passar, não tem jeito, né? então quando a gente fala assim, ó, essa pessoa que quer treinar, quer fazer dieta, que sabe que necessita disso e cria uma expectativa de ter o corpo que ela sempre quis, a gente está falando, claro que sim, da parte estética, mas muito mais da parte funcional. É a pessoa se sentir, né, se ver atraída por ela mesma, ela tem que olhar no espelho e gostar do que vê, ela gostar do que vê, e muito mais do que isso, ela tem que ter disposição para tocar os projetos. Às vezes as pessoas procrastinam, começam, são cheias de iniciativa e com pouca acabativa, mesmo na área profissional e principalmente na área profissional, por falta de energia, de motivação. O exercício físico, ele libera dopamina, que traz o dopaminérgico. É a energia que nós precisamos para ter motivação, para aceitar, enfrentar e superar desafios. Então, uma pessoa que tem a prática da atividade física regular, ela tem mais energia, ela vibra mais, ela aceita mais desafio, porque ela sabe do efeito benéfico da superação. E a prática esportiva ensina muito isso. E aí você traz, né, que é algo que já está dentro de você nessa rotina física e mental para o trabalho e para, na verdade, para sua vida Sim, como um todo, né? sim, sim. Então, isso que é uma empregabilidade, manter tua empregabilidade em forma. Você tem que cuidar Informa. da casinha, você tem que cuidar da casinha. Não adianta você passar 20 anos se entregando só mentalmente, né, psicologicamente para o trabalho e não cuidar da casa que mantém a estrutura em pé. Exatamente. Para você ter produtividade, para você alcançar bons resultados, você precisa necessariamente de ter um olhar apurado e um cuidado com a parte física. Porque é assim, ó, existe um processo, uma linha processual, outra vez sendo didático. Começa com o significado. O significado determina a crença, caixa preta. Crença, as crenças determinam os comportamentos determinam as ações e são as ações que produzem os Os resultados. resultados. Exatamente. Então, todo esse processo, essa linha processual, ela tem aí um mix de ciência, não é achismo isso. São evidências científicas, validações científicas, né? Então, graças a Deus que esses estudos têm apontado essa preocupação das pessoas em geral com o cuidado ao corpo, né? Não, Quanto mais você. não, Desculpa, pode não falar. pode falar. Não, eu ia falar que assim, a gente já conversou sobre isso, mas quanto mais o tempo passa, a gente já percebeu que não pode levar a vida no automático, tipo 5, 10, 20 anos. A gente precisa ter a condução da nossa própria vida. O mercado de trabalho pede isso, a vida está Sim, pedindo, né? A gente está sim. vivendo um momento de reflexão, assim, 360. E a vida está pedindo isso para todo mundo. Quem ainda Uhum, não entendeu, a gente faz um apelo. Eu venho conversando muito sobre isso. É Adapte-se ou Mude 2020. Né? Leve uhum, sua vida de uma forma mais regrada a partir de agora. Carreira, saúde, vida pessoal, assim, não dá mais para perder mais tempo, né? E eu claro. acho muito importante disciplina e vigilância. No coaching a gente sabe, né? Desde o começo, isso já é básico pra gente. Disciplina, Uhum, vigilância. Porque também uhum. pode ter disciplina no começo, mas se não tiver vigilância, como que você vai chegar nos resultados? É. E na verdade é assim, tudo isso são processos, né? Quando a gente fala assim em disciplina, esse é um primeiro pilar do método que eu Uhum. desenvolvi. Então é trabalhado essa questão da disciplina na pessoa até perceber que ela desenvolveu uma personalidade disciplinada. Sim, Que aí, que aí muda tudo, né? É desenvolvimento de uma personalidade disciplinada. Aí ela está pronta para avançar para o outro passo, para o outro pilar, que é o foco. foco.
Então, quando ela desenvolve essa personalidade, ela será disciplinada em todas as demais áreas da Da vida. vida. Mas sabe qual é o problema? As pessoas elas colocam o foco antes da disciplina. Antes desse comportamento. Ah, eu quero ter foco. Só que aí a pessoa não tem disciplina, não sabe o que é vigilância e inventa de focar. Ah, agora eu vou focar nisso. Só que como eu não tenho a disciplina, não tenho o hábito, né? O hábito é É. um hábito. Enfim, e aí por isso que quando o cliente ou o assessorado em carreira, ambos, né, chegam para nós e para você, o coach ou o próprio cliente, ele comenta, nossa, nada dá certo na minha vida. Hum, Por quê? Porque não tem a mentalidade da disciplina. E a gente tem umas sim. perguntinhas aqui para você, viu? Nossa, Pode, muitas perguntas, muitas, gente, muito legal. pode Tem fazer. muita gente aqui com a gente. Mandem likes, né? Corações. Tércio. Ô Marcela, ó, se você sabe que eu me entrego bastante nessas questões porque isso é uma missão minha, né? Eu gosto de ajudar as pessoas e eu não meço esforço para Esforços. isso, esforços para isso. Então você sabe que nas minhas lives, até para manter a pessoa antenada até o fim, ligada, participativa, eu sempre ofereço um bônus no final. Se você quiser Sim. já anunciar isso aí e permitir, Bom, é a mesma coisa de sempre. No de final, quem sempre. falar eu quero, Uma mentoria com o Tércio. duas, É, duas, duas. duas, duas. Então, gente, olha, tem muita gente aqui. Nossa, todo mundo mandando muito like. Tô adorando, tô adorando. É Olha, essa isso. empregabilidade blindada às 7h30 da manhã. Olha, todo dia eu tô agradecendo. E então, Uhum. além de agradecer a audiência de vocês, quero deixar a mentoria do Tércio. Então, para quem continuar aqui com a gente, até o final do programa, vai falar: eu quero duas mentorias, então 2 sessões com o Tércio. Não, é uma sessão para duas pessoas. Ah, Vai uma ser dois sessão. sorteios. Ah, então são 2 sorteios. Beleza. Dois sorteios de 1 hora online gratuita. Então, ó, viu? Melhor. Então, vamos lá. São 2 sorteios de uma mentoria de 1 hora online gratuita com o Tércio sobre empregabilidade em forma, hein? Tem gente que tá aqui com a gente na live que já ganhou na nossa última live também. A Rosângela tá aqui, ela tá de prova, né? Ó, Daqui a pouco ela vai comentar aí. não, acho que ela já comentou. Eu preciso ler os comentários. Tem muita coisa aqui para você, Tércio. Peraí, vamos Tá lá. legal. Bom, o Charles voltou, né, e falou assim: posso estar errado. A expectativa acaba sendo ligada à ansiedade, que é um sabotador, frustrando a pessoa por falta de calma. E aí vem as redes sociais, onde tudo é perfeito e ajuda a perder o estímulo. Isso foi o Charles. Espera aí que eu já tenho uma outra que conecta com o mesmo Uhum. tema. Aí a Rosângela tá aqui com a gente, falou: devido à pandemia, não voltei ainda para a academia, mas continuo treinando em casa todos os dias. A pandemia hoje para mim está sendo apenas um peso a mais que carrego no treino. Ah, que legal! Ela deu Bacana, risada. A Fabiola bacana. também tá aqui e a Rosângela colocou aqui, ó: a mentoria do Tércio é tudo de bom. Então, gente, quem quiser a mentoria com o Tércio, no final do programa é só falar eu quero, que aí eu vou passar os seus dados pro Tércio e vice-versa para vocês conversarem, tá bom? A gente vai sortear aqui. Quando for umas 8h20, eu faço o sorteio, tá? Que são 8 e 6. Tá Beleza. legal. Então, vamos lá. Respondeu o Charles e a Rosângela. Tá, Charles, essa questão da expectativa, você tem razão. A gente tem que tomar muito cuidado com a expectativa, porque se a gente não souber dosar isso, ela pode dar um viés negativo. A gente cria uma expectativa muito grande para as coisas, e aí não acontece de acordo com o que a gente espera, ou desenhou, ou imaginou, e isso pode gerar, sim, frustrações. E aí desencadeia uma série de problemas se você não souber lidar. Então você tem razão quando você fala da expectativa, né? Numa perspectiva econômica, mercadológica, quando a gente desenha alguma coisa para um mercado, para as pessoas em geral, seja em que área for, a gente sempre procura superar expectativas, porque a gente sabe que a expectativa ela tem três estágios. Ou ela pode
atender, ela pode ficar, atender a essa expectativa de quem a tem, ela pode superar ou ela pode ficar aquém. O equilíbrio é quando ela atende. Quando ela supera, é o melhor dos mundos. É quando você provoca em alguém o momento uau, né? A pessoa esperava uma coisa e uau, recebeu muito mais do que aquilo. Agora, quando ela fica aquém, aí é um problema sério, tem que saber lidar mesmo. Isso pode gerar transtorno de ansiedade e uma série de outras coisas, né? Não sei se é isso que se eu respondi sua pergunta, se não, você pode Pode mandar mais comentar aí. aqui, exatamente. E quanto a Rosângela, a questão da pandemia e você está se movimentando, parabéns. Teve muitas pessoas que durante as fases inicial da pandemia ficou na inércia, porque ficava fazendo comparações. Ah, academia era isso, academia era aquilo, na academia tem aquilo outro. E ficava em casa o tempo passando e não fazendo nada. Então, Exatamente. uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que a gente vive um outro momento agora e não fazer comparações. Por quê? Porque na sua casa, trabalhando em home office, que é o tema aí, empregabilidade, trabalhando em home office, ou você treinando em casa, você não tem nem o ambiente, nem as ferramentas e nem as mesmas condições que você teria fora. Na empresa você tem um ambiente, em casa é outro, não pode comparar. Na empresa, na academia você tem um tipo de ferramenta, de equipamento, em casa você não tem. Então não pode. O primeiro momento é não fazer comparações e aceitar o ambiente e as condições que você tem. E nesse ambiente e nessas condições, você fazer alguma coisa. Aí você tira o foco do problema, coloca na solução e você vai encontrar alternativas jamais pensadas antes. E, de E, novo, usar criatividade nessa caixa preta criatividade. para É, fazer uma nova vida. É simples é. assim. E diga-se de passagem, eu conheço um monte de gente que está se desenvolvendo mais fisicamente agora, treinando em casa, do que quando treinava na academia. É, a gente Porque, até acha tempo. Achou porque tempo. aí tem mais um detalhe, na academia ela tinha a ideia inicial de ir treinar, mas quando chegava lá, usava o ambiente, o tempo, só para network. Também. Não, não tem nada contra isso se o objetivo da pessoa é esse. Mas se o objetivo é treino, tava com o foco errado. Entra de novo a questão do foco, né? A É, questão do foco. e falando nisso, o Charles escreveu aqui para você de novo para a gente continuar a conversa. Ó. Ele Uhum. exemplificou, tá, Tércio? Vamos lá. Exemplo: vou entrar na academia, emagrecer e em 6 meses serei magro, saudável. Começa super motivado, faz tudo certo e fica se pesando todo dia, olhando no espelho e a mente cria falsas ilusões. Olha, a questão do medir, nada contra. A gente tem um pressuposto também nas ciências que diz o seguinte: o que é medido pode ser mudado. Se você não mede, você não tem parâmetros nem indicadores para mudança. Agora, isso não pode gerar uma coisa compulsiva, né? Tudo que é compulsivo já é patológico. Então, você tem que ter consciência de que o teu programa, qual é o seu objetivo. Eu quero emagrecer 10 quilos. Ótimo, esse é o teu objetivo, é emagrecer, perder peso. Tudo bem. Perder peso é o objetivo. Então, nós vamos para a meta. O que que é a meta? É você quantificar esse objetivo. Ele acabou Então, de você, quantificar. Ele escreveu. é, Você quer que eu então leia para complementar? pode, É pode melhor. ler. Ó, é que você estava falando, ele tá junto aqui. Ele colocou, ó, o corpo deveria estar entre X e Y. Não vê as coisas de maneira global e sem conhecimento, não sabe que está ganhando fôlego, trocando gordura por massa magra. E acaba frustrado sem saber que estava no caminho certo. É, Foi o que ele falou que acho que muita gente, pelo que eu entendi o que o Charles quis dizer, é que a gente está falando do método, que obviamente é maravilhoso. Mas muita gente não entende que, às vezes, fica se medindo, as coisas não acontecem, talvez, num tempo tão curto, e a pessoa também não tem essa percepção que você está ganhando saúde, que você está ganhando um novo comportamento,
né? E isso que ele quis dizer, Sim. mas agora eu entendi que ele quis dizer isso. Poxa, agora eu tava no caminho certo, ou estou no caminho certo, mas é difícil perceber, Tércio. Sim, essa questão do que a Marcela coloca agora na interação, existe uma tendência a uma conscientização, uma consciência das pessoas que a academia ela não é necessariamente ou só para a questão estética, e muito mais questão saúde, Sim, funcionalidade, né? Existem vários tipos de treinos, várias modalidades. O ideal, o que a gente sempre orienta, é que você tenha o acompanhamento de um profissional da educação física e um profissional da nutrição. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente, um organismo diferente. sim, Muito me surpreende negativamente, as pessoas às vezes me falam assim, Tércio, ó, fulano tomou esse chá aqui e emagreceu. É bom tomar isso aqui? Primeiro que eu não sou nutricionista. Eu posso te dar alguma dica baseada na minha experiência. Mas eu sou uma coisa, você é outra. Meu organismo é um, o seu é outro. A recomendação é que se procure o profissional da área para ele fazer um estudo com a sua necessidade. E você medir isso no dia a dia. O Gustavo, o Charles, estava o falando Charles, sobre isso. Aí ele falou, Marcela me a- entendeu, era sobre isso mesmo, sobre essa en- sensação. então, essa questão da meta, se você procura o profissional e ele entende o teu objetivo e vocês traçam uma meta para fazer, você faz aquele trabalho com regularidade. Na atividade física, por exemplo, esse período é bem curtinho. Você não pode manter o mesmo tipo de treino por um período maior, igual ou superior, superior a 2 meses e meio, 3 meses. Você precisa ir fazendo variações e mudando para saber aonde a coisa acontece, né? E isso você só consegue medir, você só consegue perceber se você medir. É a meta, né? Você faz aquele treino que foi recomendado de acordo com o teu objetivo e se você perceber em 2 meses, por exemplo, que não está evoluindo em nada, conversa com o teu professor, com o teu educador, com o teu personal, ó, alguma coisa não está funcionando. Vamos mudar isso aqui, porque tem muitas nuances nesse processo, né? São Que ajustes, né? A gente são precisa ir ajustes. fazendo os ajustes ao longo dos processos. Isso acontece com o processo de emagrecimento, com o processo de carreira. Sim, sim. Não é uma coisa assim, estanque. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu preciso emagrecer tantos quilos, o que que eu faço? Às vezes eu conto a minha experiência, ó, treinar em 2 períodos para o meu organismo funcionou, porque acelerou o metabolismo. E acelerar o metabolismo, no meu caso, funciona muito bem, porque eu já não tenho problema com perda e ganho de peso. Uhum. Eu consigo, eu treino com regularidade, mas mesmo se eu ficar uma semana sem treinar, por um caso excepcional, não afeta nada no meu condicionamento físico e nem no meu peso. Porque o meu organismo se adaptou a um estilo de treino, mas isso é o meu. O seu pode acontecer a mesma coisa. Talvez sim, talvez não. Mas se não acontecer desse jeito, vai acontecer de outro. O importante é manter a regularidade e achar o equilíbrio. Sim, sim. É, di- na verdade é disciplina, foco e vigilância. Para dar certo, né? Sim, claro. Tá. Que Não sei se eu bacana. ajudei, Charles. Se não, vamos seguindo aí. A gente está por aqui, né? E a gente está quase chegando no fim da nossa live, mas eu quero, por exemplo, eu vou pedir para o Tércio aí uma dica, né? Porque nós ainda estamos na pandemia, a gente busca a vacina, né? Estamos aguardando a vacina, então muita gente, apesar da retomada da economia, muita gente está de quarentena, como, por exemplo, eu optei também a continuar com o programa remoto, né, para proteção e benefícios aí do programa, da apresentadora, né, no caso sou eu e os convidados também. Foi uma opção, né, que eu acho que foi a opção mais centrada até a gente realmente voltar ao novo normal pós-vacina. E aí, assim, muita gente tá em quarentena, muita gente tá parado, né, gente? A gente fica
sentado por muito tempo, no computador por, às vezes, 8, 10 horas. Então, vou pedir para o Tércio deixar aqui algumas dicas, né? Para quem está nessa rotina, mas quer mudá-la, né? E sempre lembrando da disciplina, do foco e da vigilância. Mas aí é com o Tércio, ele vai deixar aí boas dicas para nós. E antes disso, só queria passar mais um recadinho. O Charles agradeceu aqui, deu um joinha, né, para o comentário do Tércio. E a Rosângela colocou, exatamente. Fiquei na academia 1 ano e meio, não me preocupava em me pesar, mas sabia que treinando eu ia conseguir controlar a minha ansiedade e melhorar muito a minha saúde. E deu certo. Isso mesmo. Não tem como dar errado. Essa questão da pandemia, a dica que você pede, essa questão de as pessoas entraram nesse processo de distanciamento social e a coisa é tudo muito incerta. E, inclusive hoje ainda está incerto, apesar da flexibilização. Então as pessoas entraram num processo de quarentena e usando literalmente a palavra quarentena, acharam que iriam ficar um período curto, talvez de 40 dias em casa. Só que eu, por exemplo, já estou há quase 200 dias, sem de cacetada, já perdi até as contas aqui, né? É, Então, abril, maio, e junho, julho, agosto. A gente está indo para 5 meses. 5 meses. Então, assim, não dá para ficar esperando a coisa voltar, entre aspas, à normalidade como falam, porque a gente não sabe como será essa normalidade que se fala, Sim, né? Tem outros que dizem assim, como manter a rotina na quarentena? É uma outra questão conceitual que o conceito pode estar distorcido também. Primeiro, você tem que ter consciência de como está a sua rotina. Se a sua rotina ela está sendo composta de hábitos saudáveis, ótimo, então vamos mantê-la. Se os hábitos são ruins, tem que mudar rapidamente. Por exemplo, tem pessoas no começo que se sentiam entediadas, já tinha esgotado as séries, né, Netflix, né? os filmes e etc, e o tempo não passava. Agora é inverso, senta ali no home office, no computador e fica ali 14, 15 horas, não faz mais nada, não treina, se alimenta mal, ou come demais ou come de menos, e Não toma viram, água, né? não Porque toma água. a gente fica Então é o mais seguinte, parado. precisa de um ajuste, né? Precisa de um ajuste. E não fazer comparações, essa é a primeira dica. Quanto tempo você trabalhava fora, né? Você trabalhava tanto tempo. Esse é o tempo que você vai trabalhar aqui, né? Você não precisa ficar comparando, ó, eu vou esperar a academia abrir para ir treinar, se bem que agora estão flexibilizando já. Não, começa a tirar o foco do problema, essa é a dica Primordial. primorosa, primorosa. Tira o foco do problema. É um exercício de mindset. Tira o foco do problema. Quando você tira o foco do problema, você vira a chave. Virando essa chave, você sai do problema e amplia a sua percepção. Quando a gente amplia a percepção, a gente aumenta as possibilidades e começa a pensar em alternativas jamais pensadas antes. Exatamente. É aí que Criatividade, surge, né? é aí que surgem as grandes ideias. Poxa, olha ali aqueles passos. Putz, aquilo ali dá para eu fazer um belo treinamento ali. Eu não tinha pensado nisso antes. Aí vai ali, você consegue num espaço de 4 metros quadrados, 2 metros quadrados, na varanda da sua casa, fazer um HIIT de 30 minutos, que equivale a queima de quase 1.000 calorias. Tem gente hoje fazendo maratona de 40 quilômetros no Brasil e fora do Brasil, na varanda do prédio, certo? Então tudo é possível. O importante é tomar consciência. Esse é o primeiro passo, tomar consciência. Consciência. O que a atividade física representa para mim? Qual o significado que ela tem? Então, para mim, Tércio, que vos fala nesse momento, tem um significado muito grande. Então, eu não posso esperar a pandemia passar para me movimentar. Eu tenho que encontrar uma alternativa.
É, preservando o cuidado. E sempre lembrando que a atividade física faz parte de um pacote de cuidados com a saúde. Então você não vai se expor ao risco por causa da atividade física. Você vai preservar a sua saúde, mantendo o cuidado e, por isso, encontrando alternativas do ambiente que você tem para se para movimentar. se movimentar. E Se você não consegue correr, pula 10 minutos de corda, equivale a 30 de corrida. pode ser. Você começa no seu ritmo. Começa no seu ritmo. A cada 3 horas de trabalho, dá uma paradinha, faz um alongamento. Tem gente que está com problema na lombar, porque fica 12, 14 horas sentado e não faz nada. Zero de atividade física. Está com problema na lombar. Então, uma dica legal também para você manter a sua saúde, o seu bem-estar, a cada 3 horas de trabalho ininterrupto, dá uma paradinha de 15 minutos, faz um alongamento, alonga a lombar, o braço, a perna, alguma coisa, e depois retoma. O tempo gasto afiando o machado não é tempo perdido. Com certeza. Então, gostei, hein? Alongamento. Dica de A, alongamento. a cada 3 horas de trabalho ininterrupto, sentado, dá uma alongadinha. Dá uma Uns alongada. 15 minutos. Tem que Uns 15 alongar. minutos. As- Procura na sua casa, eu sei, ó, e eu estou falando isso para você porque eu estou num ambiente extremamente limitado. E eu consegui encontrar alternativas aqui jamais pensada antes. Eu não falo nada para os meus ouvintes que eu não teste primeiro em mim mesmo. Uhum. Isso é fantástico. A gente precisa aprender em todas as áreas da vida, tirar o foco do problema, porque tudo que você foca expande. Se você foca num problema, você está expandindo aquele problema e está virando um monstro dentro de você. Ah, não vejo a hora de passar essa pandemia. Para quê? Ah, para eu poder treinar. Sério? Tem muita gente que está já repeti, vou repetir o que eu já falei. Tem muita gente que está se desenvolvendo nos treinos agora com a pandemia. Com a pandemia. E, Terço, a gente tem mais 5 minutinhos de live só, porque já tá acabando e o Instagram, na verdade, ele derruba a gente, mas a gente, Claro, né, vai claro. fazer um fechamento legal, gente. Então, quem quer a mentoria do Tércio, só colocar aqui, eu quero, quer Os conversar dois com primeiros ele, leva. quer empregabilidade em forma, é só colocar aqui a mãozinha, hein, gente? A gente quer like, muito coração e a mãozinha, enquanto eu leio também. Eu leio. Muita gente tá compartilhando aqui as suas impressões, então rapidinho. Ah, o Charles já virou seu cliente, ele quer. Vou te passar o contato do Charles, tá? Tá legal. A Silvana Caldas Batista tá aqui falando muito obrigado por essas dicas tão preciosas, né? E o Charles colocou aqui, ó. Eu tenho um ritmo muito forte. Quando eu treino certinho, é tão bom fazer várias coisas, inclusive de adultos, sem o coração ficar me cansando rápido. A sensação é perfeita. O melhor treino para comer. Peraí, que eu não entendi direito. Ele colocou que tem uma arritmia. Acho que é uma arritmia. Eu tenho, não um ritmo. Eu tenho uma arritmia forte. Quando eu treino certinho, é tão bom fazer várias coisas, inclusive de adultos, sem o coração ficar me cansando rápido. A sensação é perfeita. O melhor treino para comer. Charles, aí agora você vai explicar essa sensação pro Tércio, tá? Agora eu vou deixar com vocês. E, gente, muito coração aqui. A Rosângela Tá. colocou. Ele colocou que ele tem problema de coração, arritmia. Bom, Entendi. então aí vocês vão conversar sobre isso, né? O treino É, eu, te- adequado. eu tenho umas dicas boas para ele. Na mentoria a gente conversa sobre isso. Legal, eu vou passar então os dados do Charles para Tá? você. Eu só queria deixar aqui para ajuda geral, o Charles especificamente eu vou conversar com ele na mentoria, mas nem todos vão poder participar da mentoria. Às vezes você tem problema de arritmia e você precisa saber se isso é um problema cardiológico ou psicossomático. Uhum. Eu já lidei com muitos atletas, já ajudei muitos atletas que tinham problema de arritmia e que não tinha nada a ver com a Um problema cardiologia. com problemas Cardiológico, cardiológicos. era problema psicossomático. Tá, Então, bacana. então,
para mais alguém aí uma dica, tá? Se você tem alguma arritmia, vai ao cardiologista. Se ele apontar que está tudo certo, então o problema é outro, é psicossomático. É aqui. Aí a gente tem técnica para ajudar nesse E sentido. Tércio, a gente tem 2 minutinhos para a gente se despedir e você deixar seus contatos, tá? Vamos lá? Agora é Meus com você. contatos, meus contatos nas redes sociais, todas elas, se você colocar @Tércio Vitor, você Vitor, me acha. legal. Todas elas. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Canal do YouTube, YouTube, canal, procurou Tércio Vitor, você me acha. Tércio Vitor, tá, Isso. gente? E E vê se a outra pessoa aí, se tem mais uma pessoa que queira participar, tem mais uns então, minutinhos. gente, tem mais uma mentoria. A gente tem 1 minutinho aqui, porque o Instagram. Esse vídeo hoje tá indo agora para o IGTV, tá bom? Ficaremos lá. E de lá vai direto para o meu canal do YouTube. E depois eu vou passar para o Tércio. Ele pode colocar a nossa live da empregabilidade em forma também no canal dele. Tá certo? Tércio, obrigada, viu, por hoje mais uma vez. Você volta ainda esse ano, hein? Já vou deixar o convite para 2020. Ah, que legal. Obrigado aí pelo carinho, pela confiança. E a gente já se conhece há um bom tempo, né? Sempre bom estar com você, que sua energia é muito boa também. Tamo juntos, né? E para quem tá ficando por aqui, obrigado pela participação também. E sempre eu tenho uma visão, né, de que todo ser humano tem um potencial ainda não explorado. E então, nunca é tarde, né, para se Pra... mudar hábitos ruins. Exatamente. A gente precisa ter esse novo mindset para encarar a vida daqui para frente. É Gente, isso. obrigada. Uma excelente semana em alta frequência. A gente volta semana que vem aqui no Empregabilidade Blindada, às 7h30, para falar de marketing, de rede social, com o especialista do programa, Rogério Campos. Tércio, obrigada pela participação aqui no mês de agosto. Você volta ainda em 2020, a gente combina um outro super tema, tá bom? E te passo os Valeu. dados do Charlie, do Charles. Legal. Beijo, gente. Obrigada. Até semana Tchau. que vem. Tchau. Tchau.